Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Everton Ribeiro no Flu. Rapaz, jogador do Flamengo. Muito visado pelo Fluminense, muito visado pelo próprio Mário Bittencourt. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, eu acho que antes de a gente iniciar tudo, a gente tem que se lembrar de uma entrevista que foi feita no bate-bola com o Mário Bittencourt. Perguntado sobre cada jogador que o Fluminense, que ele queria que o Fluminense tivesse de cada rival, ele apontou 3 nomes: Gabriel Peck do Vasco, Tiquinho Soares do Botafogo e Everton Ribeiro do Flamengo. São esses 3 jogadores que ele almeja bastante e vai ser interessante comentar. Dito isso, o Fluminense meira a contratação de Everton Ribeiro, que tem definição no Flamengo. Para quem não sabe, Everton Ribeiro tem 34 anos e até o que se tem aqui de informação, ele ainda não renovou o contrato com o Flamengo. Ainda não renovou. O Flamengo, que vive com essa definição porque vê o Everton Ribeiro como um jogador velho, a diretoria não gosta disso. A diretoria do Flamengo, ele gosta de jogador novo e muito melhor do que os outros, e vive em Everton Ribeiro um claro jogador em decadência. O Everton Ribeiro, por muito tempo, era, e na minha concepção ainda é, um dos 3 melhores jogadores do Flamengo na temporada. Na ordem, eu colocaria o Arrascaeta em primeiro, Pedro em segundo e Everton Ribeiro em terceiro. E aí perder um dos 3 melhores jogadores do Flamengo, eu acho que é muito difícil. A torcida do Flamengo contesta muito o jogador. A gente sempre coloca a torcida de ambos, né, de ambos os lados. A torcida não gosta muito do jogador, acha que já passou do tempo, não vê o Everton Ribeiro sendo ainda, continuando como jogador do Flamengo. E a torcida do Fluminense até vê com meus olhos, porque vê em Everton Ribeiro algo semelhante ao Ganso, a vinda do Ganso, um jogador realmente que estava em decadência, mas que ainda pode gerar alguma coisa. O Everton Ribeiro é mais veloz do que o Ganso, tem mais toque de bola igual ao Ganso, e até mesmo pode se tornar um primeiro armador melhor do que o Ganso. Um armador melhor do que o Ganso, ou seja, talvez seja interessante colocar ele, ainda mais pensando no futuro. Antes de a gente continuar a falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe, redes sociais que são de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela, e vamos continuar falando mais sobre esse tema. E bom, Everton Ribeiro, para quem não sabe, ele foi campeão de tudo, né? Ele já foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. É um dos caras que joga muito, tem muitos jogos pelo Flamengo, tem 25 jogos, tem 4 assistências, tem 2 gols. Sempre quando entra é um jogador bem interessante. Normalmente o resumo dele não está entre esses números de gols e assistência, mas sim aquele cara que dá pré-assistência, sabe? Então, muito do que é o Everton Ribeiro hoje é justamente isso tudo. A gestão tá com esse passe, né? Porque os flamenguistas não gostam de jogadores velhos. Vem justamente com repúdio qualquer jogador que tem mais de 30 anos de idade. E aí ver um Everton Ribeiro com 34 anos, eu acho que é muito difícil a gestão querer manter ele em campo. O único problema é que, é claro, o óbvio e o ululante, é o Flamengo. E o Flamengo não cede jogadores pro Fluminense.
igualmente o oposto. A própria venda, por exemplo, do Pedro como exemplo legal é justamente isso. Pro Flamengo ter o Pedro, ele teve que passar por uma Fiorentina para depois vir pro Flamengo. O Pedro não foi direto do Fluminense pro Flamengo, mas teve que passar por um time antes. Como também diversos outros times, né? Como o Alan, que passou pro Atlético Mineiro, e do Atlético Mineiro passou pro Flamengo, vindo do Fluminense, nisso tudo. Então, eu acho que é muito difícil essa saída do Everton Ribeiro para ele ir pro rival. Coisa que acontece normalmente com os jogadores do Botafogo, os jogadores do Vasco, não acontece com os jogadores do Flamengo. Eu acho muito difícil isso. Aliás, é disso que na minha concepção é mais provável. Eu não acho que vai vir. Eu acho que pode ter outros jogadores melhores do que o Everton Ribeiro vindo para o Fluminense, ainda mais que o Fluminense ganhou uma Libertadores, é um time de ganhador de Libertadores. Mas, se vier, ajuda bastante. Pode até se tornar o camisa 10 do Fluminense, tirar ali o camisa 10 do Ganso. E pode até se tornar um dos melhores jogadores do Fluminense, muito grande. Até porque o Everton Ribeiro já se mostrou como um cara que entende o jogo do Diniz e que provavelmente não teria nenhum problema de adaptação ao Fluminense. Dito isso, se vale a pena ou não o jogador. E na minha concepção, vale. Se for para contratar, vale. Claro, dependendo do salário, não tem como. E isso que também esbarra num outro problema, que é o problema salarial. O Everton Ribeiro normalmente ele faz uma alta pedida. Será que ele vai deixar de ganhar salário para ir para o rival? Para ter mais problemas com o clube que realmente trouxe para ele títulos importantes como Libertadores da América e Campeonato Brasileiro? É isso que tudo aí que está em questão. Mas se na minha concepção vale a pena, daria pelo menos um terceiro ou segundo maior salário pro Everton Ribeiro. Fora disso, não tem discussão e não valeria a pena. Então, dependendo do salário, vale a pena ou não. E é isso, né? Vamos esperar justamente a resolução disso. Até agora, dos 3 que o Mário Bittencourt falou, apenas o Everton Ribeiro foi acionado. E vamos dar uma olhada sobre isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo Z que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do TV. E todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Valeu.